Olá, eu sou a Anne, sou nutricionista e professora e nessa aula eu quero te contar as 6 etapas para você ter um atendimento nutricional fantástico, um atendimento eficiente. Eu dividi essa aula em 6 partes para dar o passo a passo e você poder aplicar todo esse conhecimento no seu dia a dia de atendimento. Então, quais são os 6 passos? O primeiro deles é sobre planejamento e captação de clientes. Eu vou falar um pouco sobre marketing. O segundo tópico importante para você ter uma consulta eficiente é aprender a interpretar exames e definir o diagnóstico nutricional. Eu considero esse um dos principais segredos para um atendimento nutricional que gere resultado. Terceiro ponto, a gente vai falar um pouco sobre cálculo de dieta e prescrição de plano alimentar com eficiência. Então essa é uma metodologia e uma técnica que eu construí ao longo desses 15 anos fazendo atendimento nutricional. E eu vou fazer o passo a passo com vocês. Quarto passo, estratégias clínicas. Então vamos falar um pouco de dietas vegetarianas, estratégias para preservação de massa muscular. Quinto passo, como motivar e gerar adesão do paciente. Esse é um dos principais pontos e que eu mais vejo dificuldade do profissional em entender o que pode ser feito para garantir a adesão ou como motivar aquele paciente que chega mais desanimado na consulta. E o sexto módulo, a sexta etapa, é a prática clínica. Como programar planos de atendimento, como organizar a sequência da sua consulta. Então vamos lá. O primeiro tópico, eu acredito que seja muito importante estar deixando claro aqui para você, é que eu não comecei a atender assim. Então essa é uma imagem de um atendimento meu 15 anos depois de formada, 15 anos realizando atendimento. Então não adianta a gente ficar... Eu estou no final da graduação, eu acabei de me formar, eu já tenho um tempo de formada e quero começar a atender. Imaginar que você, para começar a atender, precisa ter um consultório só seu, que você desenhou, que você planejou. A gente pode começar a fazer o atendimento na casa do paciente, muitas vezes, ou sublocando uma sala. E, aos poucos, você vai crescendo, você vai estruturando melhor seu atendimento, você vai ganhando um recurso financeiro para construir o seu próprio espaço. Então, etapa 1 é: vamos estruturar para começar a fazer atendimento. Então, primeiro ponto, quem você pretende atender? Então, por mais que você não precise estabelecer nicho, o estabelecimento de nicho, o estabelecimento de um grupo de pacientes ajuda você a planejar e organizar os seus materiais. Materiais de orientação, materiais de cálculo de dieta e até mesmo organizar os materiais que você vai disponibilizar nas redes sociais. Então você vai utilizar as redes sociais, as mídias sociais como forma de captação desses clientes. E para isso você vai precisar divulgar o seu trabalho, divulgar o que você acredita, divulgar a sua missão como nutricionista, divulgar conteúdos. Então, para você fazer toda essa divulgação, muitas vezes um nicho bem organizado ajuda. Quarto ponto, para você conseguir evoluir nos seus atendimentos e ter segurança, uma dica bem interessante é fazer uma consulta pro bono. O que significa isso? Você que já está formado, você pode oferecer gratuitamente o seu serviço para 5, 10 pessoas. Assim você vai começar a entender as dificuldades de um atendimento nutricional, tentar resolver essas dificuldades para quando você começar a atender uma pessoa que você não conhece ou cobrar pelo seu serviço, você se sinta mais seguro, você já vai ter trabalhado no software, já vai ter calculado algumas dietas. Então essa é uma dica bem interessante. E quinto passo, às vezes a gente fica muito preso na questão do cálculo, como que faz o cálculo, as dificuldades, distribuição de macronutrientes, qual tabela seguir, qual protocolo de dobra cutânea seguir, sendo que o ponto mais importante e que você precisa interiorizar é a humanização. É você fazer uma consulta centrada no indivíduo e não apenas centrada em você, nos seus problemas, nas suas inseguranças.
Então eu quero dar apenas uma dica sobre mídias, que eu vejo muito nutricionista trazendo mais problema do que solução para o paciente. Então a minha dica aqui é você tentar escrever mensagens transparentes e efetivas, podendo ser na forma de escrita, podendo ser na forma de vídeo, mas que ela traga uma resolução de um problema do seu paciente. E para isso vai ser importante você construir a sua audiência de acordo com o seu nicho. Uma segunda dica em mídias é você trabalhar com mensagens divertidas, mensagens que estejam resolvendo o problema do paciente. Então não precisa inventar, né? Você pode reinventar um determinado ponto sem complicar a vida dele. E evitar de falar em prevenção, em mudança da alimentação, em comer mais legumes, verduras e frutas. Tente ser o mais objetivo possível. Não caia no lugar comum. Então esse foi um post que eu fiz há um bom tempo atrás, dizendo prefira a manteiga à margarina, pois confio mais nas vacas do que nos químicos. Foi apenas uma brincadeira, né? E gera um grande engajamento, as pessoas se interessam, clicam, gostam, comentam. Então, minha dica é, não seja vaga, não seja impositiva nas suas mensagens e procura fazer um call to action. O que significa isso? Pergunte alguma coisa para sua audiência ou peça para ela comentar ou marcar alguém nos comentários que possa se beneficiar do conteúdo. Falando um pouco sobre captação e marketing, eu vou entrar no segundo módulo, no segundo tópico do nosso conteúdo para transformar a sua consulta e ter mais eficiência. Esse é um dos pontos que eu vejo maior falha na graduação, que é interpretação de exames e você fechar um diagnóstico nutricional. Diagnóstico nutricional não é antropometria. Diagnóstico nutricional não é dizer se o paciente tem alto IMC ou baixo IMC. Então, claro que a gente precisa discutir sobre dobras, sobre bioimpedância, as limitações de cada método, quais exames que a gente precisa solicitar e como interpretar esses exames. Será que a nutrigenética, ela já é realidade ou é futuro? Como que eu interpreto esses resultados? Então eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre um problema e uma solução, falando de exames genéticos, por exemplo. Então, em alguns laboratórios a gente recebe, né, a variação, né, do polimorfismo de alguns genes, e de repente a gente recebe um quadro como se fosse uma interpretação desse exame, já determinando que ao avaliar 4 ou 5 polimorfismos, ele já consiga definir como que é a resposta metabólica aos lipídios, por exemplo, ou como é a resposta metabólica em relação a níveis de ômega 3, em relação à saciedade, risco para obesidade ou sobrepeso. E eu só quero colocar uma limitação com vocês dos exames genéticos, que eu considero muito importante, e vou falar onde que ele é bem útil. Mas quando a gente pega esses primeiros parâmetros de você estabelecer uma composição de dieta ou apontar um risco de desenvolvimento de sobrepeso e obesidade por avaliação de 4 ou até mesmo 10 polimorfismos, é forçar uma simplificação. Então a genética ela pode trazer muita informação para a gente, mas é importante que a gente não faça modulação de macronutriente ou dizer para o paciente que ele está em risco para obesidade ou risco para sobrepeso pautado no exame genético. Então o exame genético ele não é diagnóstico, ele é um exame preditivo. Então você com a história clínica do paciente, você utiliza a nutrigenética para complementar. Então mais uma vez, doenças crônicas, doenças poligênicas como é a obesidade, como é o diabetes, como é a hipertensão, como é a dislipidemia, é muito complicado a gente trabalhar com poucos genes para explicar essas doenças. Ou você trabalhar com poucos genes para dizer, por exemplo, que o risco para o desenvolvimento de sobrepeso e obesidade é normal e não é aumentado, porque o paciente foi avaliado 4 ou 5 polimorfismos. Então eu quero trazer, né, no nosso treinamento em atendimento nutricional eficiente, todo o conhecimento de nutrigenética aplicado também, para você não se deixar levar
pelos modismos e você fazer uma real interpretação dos testes. Como, por exemplo, a maior parte dos testes nutrigenéticos, ele nos permite avaliar a sensibilidade genética à cafeína. Então, aqui é uma forma de que você recebe esse teste, então, da CYP A12, com genótipo, por exemplo, CC. Essa variante CC está relacionada à menor atividade da CYP. Então, se ela está associada a menor atividade, vai ser menor metabolização da cafeína. Isso faz com que essa cafeína ela fique um tempo maior na corrente sanguínea. Isso faz que o paciente seja mais sensível à cafeína. Então, uma gestante, por exemplo, que tem esse polimorfismo, a gente restringe ou é mais severa na restrição da cafeína para que ela não tenha alterações nem no bebê e nem em sono e nem em outros fatores que o excesso da cafeína poderia estar associado. Então, você vê como a gente consegue personalizar ainda mais o diagnóstico nutricional. Um outro ponto interessante que a gente fala pouco na graduação, pouco nas pós-graduações, é sobre avaliação de microbioma. Isso já é uma realidade, né? Ao contrário do nosso genoma, que a gente não altera, o perfil genético do nosso microbioma ele pode ser modulado. E a gente pode avaliar esse perfil genético. E cabe a nós interpretar esse perfil, saber solicitar um exame desse, se for o caso de alguma patologia que envolva a parte digestiva ou até mesmo a patologia, uma doença crônica não transmissível, da gente estar modulando esse microbioma e estar avaliando se a gente fez uma adequada modulação. Então, existem avaliações de microbioma onde determina não só a riqueza, a diversidade dessa microbiota, para saber se ela está desejável ou ela está abaixo do desejável e se existe a necessidade dessa modulação. Então, para a gente definir um pouquinho mais e ir concluindo essa segunda etapa de diagnóstico nutricional e exames laboratoriais, enfim, a parte de exames, a gente, né, no treinamento em atendimento nutricional eficiente, do qual eu vou falar um pouco mais para vocês, tem algumas aulas sobre exame laboratorial para que a gente possa ter mais segurança na interpretação e utilizar o exame como parte complementar ao diagnóstico nutricional. Mas é importante a gente entender que para fechar diagnóstico não é só antropometria, não é só dobra, ou não é só BIA, ou não é só comprar um aparelho moderno de bioimpedância e com isso você acreditar que está fazendo um bom diagnóstico. Então, o diagnóstico envolve antropometria, bioquímica, clínica, dietética e exame físico, que é o A, B, C, D e E. E eu organizei em 7 domínios uma teia que me ajuda a pautar a prescrição dietética. Então, o que tem nessa teia? A gente tem a área da alimentação, claro, e aqui a gente vai estar enfatizando não só a questão do horário da refeição, da organização da refeição, como da qualidade, da presença de ultraprocessados. A gente tem um segundo domínio que é de comportamento, né? Então, é muito importante a gente acessar o comportamento do paciente, se ele tem um padrão beliscador, se ele tem um comer emocional, se ele usa a comida como forma de distração, ou se ele come com pouca atenção. O terceiro domínio, que é o exercício físico, então, o paciente que já faz exercício físico, ele está ambivalente, ou ele acha que precisa fazer, ou ele nem pensa em fazer, e até mesmo o tipo de exercício físico que ele faz, qual é a intensidade, porque esses parâmetros a gente vai incluir não só na programação da dieta, mas no cálculo calórico também. Então, esses 3 módulos, um quarto módulo, que é toda a parte de saúde física, então excesso de peso, se o paciente é diabético, se ele tem aumento de triglicerídeo, se ele tem alguma queixa digestiva, se tem alguma doença autoimune, se tem alguma alergia, tá? Um quinto domínio, que é de saúde mental, então se o paciente tem depressão, ansiedade, como que é a qualidade do sono dele. O sexto domínio, que é como que ele equilibra as atividades do dia a dia dele em relação a trabalho, familiares, relacionamentos, porque a gente sabe que uma variação nesse equilíbrio ou como que ele faz esse manejo do estresse, ele tem uma carga de estresse muito grande, isso impacta diretamente na alimentação. E o último domínio, que é satisfação e equilíbrio. E com isso a gente começa, com todos esses fatores levantados do indivíduo e organizados dessa forma, a gente consegue estabelecer o diagnóstico pautado no modelo PES. O que é o modelo PES? Do problema,
etiologia e sinal e sintoma. Então, o excesso de peso, ele é um sinal e um sintoma, não é a etiologia. A gente tem que entender qual é a etiologia do problema, porque senão a gente vai pautar a nossa prescrição em sinal e sintoma. O paciente vem com um triglicerídeo mais alto, o paciente vem com uma hipercolesterolemia, um diabetes descompensado, e daí a gente dá um fitoterápico, a gente incrementa um suplemento. Na verdade, a gente tem que entender qual é a etiologia, quais são os gatilhos, quais são os fatores que estão gerando aquele excesso de peso. É uma ansiedade, é um comer emocional, enfim, ou qualquer outro fator, ou excesso de ultraprocessado, ou qualquer outro fator que a gente tenha levantado, como eu fiz no slide anterior. E daí você tenta resumir esse diagnóstico nutricional nesses 7 domínios. Por quê? Nesse resumo, isso te ajuda a traçar todo o plano terapêutico do paciente. Então aqui seria um paciente, por exemplo, que tem alto consumo de ultraprocessado, baixa variedade, alto consumo de bebidas adoçadas, paciente com várias questões de comportamento alimentar, com queixas de cansaço, baixa disposição física, várias queixas digestivas. E daí você, com esse cenário montado, com esse diagnóstico montado, você consegue pensar em um plano, de repente, de 6 consultas, de 3 consultas. Isso te dá uma segurança sobre o que você vai fazer nas consultas de retorno. O que você vai trabalhar com esse paciente para que você não fique só com foco no cálculo da dieta. Que claro que é a terceira etapa da nossa consulta eficiente, que é não perder tempo com cálculo e prescrição de dieta. A gente não pode ficar perdendo tempo porque a gente tem toda a parte, a gente precisa trabalhar com as estratégias clínicas, a gente precisa trabalhar com motivação. Então, o cálculo tem que ser bem rápido. E aqui eu quero te mostrar que a gente só precisa ter alguns insights, algumas informações, como, por exemplo, a gente vai precisar fazer o cálculo do VENTA, se for um objetivo de perda de peso, mas fazer o cálculo de uma maneira bem objetiva, utilizando uma fórmula de Bowles, por exemplo, e fazer a distribuição de macronutrientes. Eu gosto muito de começar a distribuição com a proteína e com carboidrato. Aqui tem uma escala de merecimento de carboidrato. Então, aquele paciente que faz baixa atividade física, a gente trabalha com 3 a 5 gramas de carboidrato por quilograma de peso. Se é um paciente que faz mais atividade física, eu posso ser mais flexível na questão do carboidrato do paciente. E claro, a gente vai ter que fazer todo o cálculo do cardápio dele, pensando de uma maneira bem objetiva, não só considerando os METs da atividade física, como também essa distribuição de macros. Então, no treinamento em atendimento nutricional eficiente, eu trago uma solução para você fazer o cálculo da dieta dele, envolvendo exatamente o tipo de exercício físico que ele faz. Então, se vai ser ginástica, se vai ser uma musculação, se vai ser uma caminhada, se vai ser um surf ou um Muay Thai. Então, a gente tem os METs estabelecidos e você, de uma maneira bem simples e objetiva, você faz essa programação de restrição calórica, se for o caso, ou de aumento calórico, dependendo do objetivo do paciente, mas apenas incluindo poucas informações. E, através do cálculo por equivalentes, a gente faz toda a distribuição dos macronutrientes. Aqui, no caso, seria uma programação com uma dieta de 1.000 calorias, com 20% de proteína. Mas a gente poderia tranquilamente entrar com uma suplementação, aumentar uma proteína vegetal, aumentar uma proteína animal e ir modulando esse cardápio. Então, aqui fica muito fácil, muito simples de você estar fazendo todo esse cálculo, não só pensando num dia inteiro, como também, automaticamente, a gente já faz uma distribuição entre as refeições. E isso é apenas em uma planilha do Excel, em uma única aba do Excel, e a gente consegue ter mais agilidade, não perder tanto tempo com isso. A gente tem mais tempo para pensar em como a gente vai traduzir essas informações para o plano alimentar do paciente. E aqui que eu trago, a gente tem várias estratégias clínicas para discutir, né? Não tem como a gente discutir todas elas, mas eu trago o que há de mais novo na nutrição, que é a nutrição de precisão. E a nutrição de precisão, pasmem vocês, ela envolve não só a dieta ou a genética, mas ela envolve também o comportamento alimentar. Então, hoje, quando a gente vê a nutrição do presente, a nutrição do futuro, envolve esse prato que tem a nutrigenética, a microbiota,
o fenótipo, o comportamento. Então a gente não pode mais trabalhar só com a prescrição dietética ou só com a fitoterapia. A gente tem que estar trabalhando de uma maneira ampla, atendendo os pré-requisitos da nutrição de precisão. Dentro de estratégias clínicas, é interessante a gente saber também, dado que o nosso principal público a gente sempre visa, né, tanto o paciente que objetiva perda de peso, tem aquele paciente que objetiva ganho de massa muscular, ou aquele idoso que você vai ter que aumentar a reserva de massa muscular dele, ou pelo menos diminuir a depressão. De que forma que a gente vai trabalhar na prescrição da dieta, né? Ou a gente tem que entender o que a literatura nos aponta sobre uma dieta hipocalórica, se você consegue aumentar a massa muscular durante uma dieta hipocalórica, ou como você faz para você preservar essa massa muscular. Então, existem alguns trabalhos, esse é um deles, onde você tem 2 grupos com restrição calórica, né? Um com baixo teor de proteínas e o outro com um teor um pouco maior de proteínas, mostrando que o treinamento de exercícios resistidos proporcionou, principalmente no grupo com alto teor de proteína, você vê que não é aquela prescrição de 0,8 a 1 que a gente aprendeu na faculdade, mas a prescrição aqui beirando 2 gramas nesse estudo, que ele é muito eficaz para aumentar a massa muscular naqueles pacientes que têm uma restrição calórica acentuada. Então, a gente tem que entender o que as evidências científicas apontam para situações clínicas específicas. E, claro, quando a gente fala em aumentar a proteína, não é só proteína animal. A gente tem que trabalhar com proteínas vegetais também. Então, quais são esses alimentos fontes? Quanto tem nesses alimentos, né? O quanto de proteína vegetal a gente precisa oferecer para equiparar a 100 gramas de carne, que é aquela nossa formação mais tradicional da graduação. A gente vê muita carne, vê muito ovo, tem muita presença dos laticínios. E se o nosso paciente não consumir esses alimentos, pelo que você vai substituir, como você vai substituir? Então, para poder atingir, por exemplo, 2 gramas de proteína por quilograma de peso. Então, hoje a gente precisa ter não só eficiência no cálculo, mas a gente tem que ter eficiência nessa tradução em recomendação, nessa tradução na prescrição. O que eu vou estar prescrevendo, quais estratégias eu vou utilizar. Por exemplo, um tópico muito legal é sobre cronobiologia, sobre ritmo circadiano. E no nosso treinamento em atendimento nutricional eu trago em um módulo inteiro várias estratégias clínicas, uma aula só de vegetarianismo, uma aula só de estratégias quentes de intervenção. Então, para a gente entender que aquele paciente, por exemplo, muitas vezes a gente vê o nutricionista que prescreve alimentação de 3 em 3 horas como um nutricionista antigo, e aquele nutricionista que deixa livre a questão de fome e saciedade, ou tem que comer quando tem fome, como se fosse uma coisa mais moderna. E, na verdade, a gente tem que entender as bases teóricas da cronobiologia para que a gente tenha uma prescrição mais eficaz. Então, são pontos que a gente não vê na graduação. E, na verdade, eu ainda acredito que a principal falha da graduação e principalmente das pós-graduações também é no foco da geração de adesão. O que significa isso? É a gente aprender a motivar o nosso paciente. Então, hoje a gente tem clareza, nesse trabalho ele traz uma informação sobre a probabilidade de um indivíduo obeso atingir um peso normal e manter esse peso normal. Pasmem vocês que um paciente, por exemplo, com IMC de 30, a chance dele perder peso e manter esse peso perdido por 2 anos é em 1 a cada 200. Ou seja, a gente precisa mudar o nosso modelo de atendimento, porque 1 a cada 10 perde peso, mas apenas 1 a cada 200 mantém esse peso perdido. Então, o 5º módulo do nosso treinamento, e o módulo mais importante, é em como promover essa mudança de comportamento e como motivar, como gerar essa adesão. Então, essa não é uma preocupação da Anne, essa é uma preocupação que está presente nas maiores revistas do mundo. Essa é uma delas, publicada no JAMA, sobre como a gente deve fazer o aconselhamento nutricional. E um dos pontos mais importantes que ele enfoca, que é em pequenos passos. E às vezes a gente quer vomitar informação no nosso paciente numa primeira consulta, entregar todas as dicas, soluções para eles, ir para casa e calcular a dieta mais perfeita. E isso vai contra o que a comunidade científica defende, que é o estabelecimento de pequenas etapas, pequenos passos, para ele
paciente tem que concordar, você como profissional tem que ajudar ele a se planejar. Então de nada adianta você ir para casa e calcular a dieta sozinho. O que adianta é você aprender a desenvolver a habilidade de comunicação. Isso faz toda a diferença na motivação do paciente. Existem várias estratégias, como da entrevista motivacional, da terapia cognitivo-comportamental, da psicologia positiva, várias estratégias onde eu comento sobre todas elas no 5º módulo do nosso treinamento, justamente para te dar informação sobre como você pode aprender a escutar, ou como você pode aprender a aumentar a motivação desse paciente, fazendo, por exemplo, algumas perguntas clássicas, perguntas poderosas, como, numa escala de 0 a 10, qual é importante para você mudar nesse momento? Não é importante? É a coisa mais importante da minha vida. Aquele paciente que responde que é a coisa mais importante da vida dele, ele possivelmente vai ter uma motivação, ele vai ficar mais engajado. Agora, muitas vezes ele responde que é a coisa mais importante, mas ele não está pronto para mudar. Então você vai ter que, junto dele, desenvolver habilidades para que ele fique pronto para esse processo de mudança. E uma outra dica para o paciente se motivar e gerar adesão, é exatamente trabalhar com as redes, as mídias. Então, tanto a utilização, por exemplo, de WhatsApp ou através de mensagens, você consegue estabelecer uma comunicação com esse paciente entre as consultas. E o último módulo do curso, que é sobre prática clínica, como que a gente integra todo esse conhecimento, desde o planejamento, de montagem de consultório, diagnóstico nutricional, leitura de exames, prescrição dietética, planejamento e estratégias clínicas, geração de adesão, onde a gente vai aplicar tudo na prática clínica. E uma das aulas na prática clínica é sobre mudança de comportamento. Por quê? Apenas 2% dos adultos apresentam 4 comportamentos saudáveis. Atividade física, dieta saudável, não fumam e tem percentual de gordura normal. Isso significa que mais importante do que a gente ficar buscando apenas perda de peso, a gente tem que buscar essa mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento implica em programas de atendimento. Então eu trago nesse último módulo como que você vai aprender a trabalhar com planos de atendimento de 4 semanas, de 8 semanas, de 12 semanas, para você projetar o tratamento desse paciente ao longo do tempo. Então eu ensino tudo sobre o que você pode fazer com plano de 3 consultas, no plano de 6 consultas, no plano de 12 consultas, o que você vai trabalhar em cada consulta. É claro que vai depender do paciente, vai depender da história dele. Então eu quero te contar um pouco mais, agora de uma maneira mais detalhada, sobre o nosso treinamento em atendimento nutricional eficiente. Então são 6 módulos que vão ser liberados semanalmente. O primeiro módulo, tudo como você monta o personal diet, como você faz planos de atendimento, como você precifica, como você estrutura o seu atendimento. No módulo 2, que é liberado na semana seguinte, tudo que você precisa para você começar a atender, fazendo uma recapitulação sobre antropometria, dietéticas, exames. Tem um módulo extra só sobre interpretação de exame. Uma segunda aula sobre interpretação de exames genéticos e como você fecha o diagnóstico nutricional, que não é utilizando apenas a antropometria. No módulo 3, a gente vai falar sobre cálculo de dieta, sobre lista de substituição, como prescrever uma dieta com lista e sem lista, como você prescreve a dieta na hora da consulta e como você faz um roteiro de um atendimento nutricional fantástico. No módulo 4, a gente já tem aulas mais focadas em plant-based diet, vegetarianismo, sobre perda de gordura e ganho de massa muscular. A gente sabe que essa é uma dificuldade dos nossos pacientes e nossa também. No módulo 5, vai ser um tema, vão ter 3 aulas sobre como motivar o seu paciente, o uso da tecnologia como ferramenta de adesão e como você veste o chapéu de coach para gerar fidelização e adesão. E no 6º módulo a gente eu explico tudo sobre como você pode cuidar da sua comunicação na consulta,
Então, como você abre uma consulta, como você fecha uma consulta, isso vai te dar segurança e eficiência no seu atendimento. Além disso, você tem ainda uma aula de nutrição comportamental e também uma aula sobre atendimento multimodal. De bônus, você ainda recebe um mini curso de exames laboratoriais, planilhas de atendimento, kit com livros de receitas, ferramentas de nutrição comportamental e ferramentas de coach e uma aula sobre como bater os micronutrientes. E eu quero deixar um exercício para você, para a gente finalizar, para saber se você segue um padrão de atendimento na sua consulta. Você segue um roteiro na sua consulta? Eu quero saber o que falta aprimorar no seu atendimento ou o que você tem dificuldade. E se essa aula aqui te ajudou de alguma forma em como você pode aperfeiçoar ainda mais o seu atendimento. Se você puder deixar nos comentários de que forma que essa aula foi útil, se você puder deixar nos comentários e indicar para algum aluno, eu tenho certeza que a gente vai transformar e vai deixar o atendimento mais eficiente e fantástico. Então, se você quiser saber mais sobre o curso, entra no site anibelo.com.br. Dentro da área do curso, a gente tem o nosso primeiro curso, que é de atendimento nutricional eficiente. O primeiro curso da nossa escola, e ele está 100% atualizado, 100% regravado, que é a versão 3.0. Eu espero que vocês tenham gostado e eu te espero lá dentro da plataforma.